1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 23 ao verso 28. A palavra de Deus nos diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O apóstolo Paulo, após fazer as suas exortações, que nós já meditamos, do verso de número 16 ao 18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E após também falar sobre as responsabilidades que nós temos na vida cristã, do verso 19 ao 22, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Agora, Paulo termina a epístola fazendo uma oração. A oração de Paulo é para que os cristãos vivam uma vida cristã diferente. Paulo aqui ora por santificação. A santificação é uma obra da graça de Deus. Eu gosto muito de entender a relação para compreendermos o que é santificação entre a obra de santificação e a obra da regeneração. A primeira obra que o Espírito Santo faz no coração do cristão é a obra da regeneração. É quando Deus ele implanta a nova vida em Cristo Jesus em nosso coração. É quando ele nos chama da morte para a vida. O que Paulo disse em Efésios capítulo 2, verso de número 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou na linguagem de Jesus, em João capítulo 3, quando ele fala sobre o novo nascimento, que é esta obra do Espírito Santo. Agora, na santificação, o próprio Espírito Santo faz com que esta vida ela se expanda, faz com que nós sejamos transformados a cada dia pela graça de Deus. Uma outra maneira de entender isso é compreendermos que na regeneração, Deus ele nos tira da lama. O salmista diz isso no Salmo de número 40, no verso 2, do poço da perdição, do tremendal de lama onde nós estávamos. E quando Deus nos tira da lama, por obra do seu Espírito, ele agora, na nossa caminhada, tira a lama de nós. Tira a lama de nós. Então, este processo de limpeza, esse processo de purificação, é o que nós chamamos de santificação. A santificação ela está ligada com a fé salvadora no Senhor Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, verso de número 28 e 29, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim
de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, segundo o apóstolo Paulo, Deus, ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou, e agora ele vai trabalhando pela sua graça em nossa vida para nós sermos conformes à imagem do seu Filho. Esta é a obra da santificação. É nós sermos cada dia mais parecidos com a imagem do Senhor Jesus. Portanto, essa obra de santificação, ela é um processo. Todo cristão genuíno vai experimentar em algum grau em sua caminhada com Cristo esta mudança, essa transformação. Jesus disse lá em João 15, quando ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e ele diz então que o Pai, como agricultor, ele limpa o ramo para que ele produza mais fruto ainda. Então, esta limpeza que ele faz é a obra de santificação. Por isso, Paulo encerra sua carta orando novamente. É interessante que ele começa a carta lá no capítulo 1, orando pelos Tessalonicenses. Lá no capítulo 1, verso 2, ele diz: dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar. No meio da carta, nós temos uma outra oração de Paulo, aí no capítulo 3, no verso de número 12, quando ele diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E agora ele termina a carta com esta oração. Aí no capítulo 5, verso 23 e 24. Nós podemos, então, pensar na oração de Paulo, a sua oração de santificação, como tendo três perspectivas. Quando falamos sobre a santificação, há três elementos que são básicos. Primeiro, a nossa santificação no passado. A Bíblia diz que nós fomos já santificados em Cristo Jesus. Lá em Hebreus capítulo 10, o verso de número 10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E o verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, num certo sentido, nós já fomos, segundo Hebreus, santificados por causa do sacrifício de Cristo Jesus. É o que também o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no verso 21, quando ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo Jesus, com a sua morte, há aqui uma transação, onde a nossa culpa é colocada sobre Cristo e a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Então, ao mesmo tempo que é transferido para Jesus, na sua morte na cruz, a nossa culpa, e ele morre pelos nossos pecados, ele recebe o castigo que os nossos pecados merecem, a maldição de Deus, a ira de Deus pelos nossos pecados. Ao mesmo tempo,
a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Por isso, nós já somos um povo santo. Paulo diz em Romanos, no início da sua carta, no capítulo 1, verso de número 2, ele nos fala que nós já somos santos. Paulo, servo de Jesus Cristo, verso 1, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras. No verso 7 ele diz, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo aqui se refere aos crentes na cidade de Roma como sendo santos, como se a santidade já fosse uma obra acabada. Paulo aqui está falando dessa posição, então, que nós temos em Cristo Jesus. Ele repete essa mesma ideia também em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, quando ele se refere também aos crentes na cidade de Corinto como santos. Ele diz isso na segunda carta, em Efésios também. Então, nesse sentido, há uma santidade no que diz respeito à nossa posição que temos em Cristo Jesus. Deus olha para nós por meio do que Cristo já realizou e, portanto, aos olhos de Deus, nós somos já, por causa de Cristo, um povo santo. Também a santificação pode ser vista na perspectiva futura. E aqui diz respeito ao nosso estado final, que a Bíblia chama de glorificação, que é o estado final da santificação. Quando você olha lá para o texto de Filipenses, no capítulo 3, verso 20 e 21, o texto nos diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então veja que o nosso corpo hoje, que Paulo diz que está num estado de humilhação, ele vai ser igual ao corpo o corpo do Senhor Jesus, que hoje está no estado, então, de glória. Nós vamos ter o mesmo corpo glorificado do nosso Senhor Jesus. Esse é o estágio final da santificação, a nossa glorificação. Efésios 5, no verso 26 e 27, diz assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, na perspectiva futura, quando nós estivermos na presença do Senhor Jesus, nós chegaremos no estágio final desta obra de santificação, que é a glorificação. E ao terceiro elemento da santificação, que é a santificação como um aspecto experimental. Então, entre a perspectiva do passado, da obra que Cristo já realizou por nós e que nós já somos santos, e na perspectiva futura da santificação, que é o nosso estado final de glorificação, no estado presente, nós estamos sendo santificados. Então, entre a obra passada e futura, no estado presente, nós estamos sendo santificados, o que nós chamamos do aspecto experimental da santificação. Uma pessoa santificada, ela carrega não somente o nome de Deus, mas ela carrega a imagem
do Senhor. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo de número 3, verso 18, quando ele fala assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então é esta obra de sermos transformados que o apóstolo Paulo fala, de glória em glória, um processo crescente na vida de um cristão, onde ele está sendo a cada dia transformado para ser parecido com Jesus. É esta oração que o apóstolo Paulo então faz da santificação nesse sentido de nós experimentarmos na nossa vida essa transformação da graça. Veja que ele diz que a fonte desta obra de santificação ela é feita por Deus Pai. Ele diz aí no verso 23, o mesmo Deus da paz. O mesmo Deus da paz. Paulo fala o Deus da paz, que era uma linguagem velho-testamentária, mas o que ele quer dizer aqui é que a verdadeira paz vem de Deus, no sentido de que nós experimentamos pela fé em Jesus esta paz que vem de Deus, a paz que nos foi concedida por meio da obra de Cristo Jesus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, verso 1, né? Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz, então, que vem de Deus é desta obra realizada por Cristo Jesus como nosso Salvador. Diante de Deus, nós somos declarados justos por causa da obra de Cristo e, portanto, Deus não é mais o nosso inimigo, porque os nossos pecados foram expiados totalmente pelo sacrifício de Jesus e pela obra dele, nós fomos reconciliados com Deus. Então, uma relação que era de inimizade, agora ela foi apaziguada pela obra de Cristo Jesus. E Paulo quer mostrar que esta obra de santificação é uma obra feita por Deus, então, em nossas vidas. Se Cristo Jesus garantiu a nossa redenção, agora o próprio Deus realizará esta obra em nós. Por isso, Paulo fala: o mesmo Deus da paz vos santifique. O mesmo Deus da paz vos santifique. Então, santificação, nós temos que entender muito bem. Paulo aqui não está tratando de legalismo, mas Paulo está mostrando que a santificação é o resultado da obra da graça de Deus em nós, que foi garantida pela morte de Cristo Jesus. É aquilo que disse Zacarias no capítulo 4, verso 6, não por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Jesus também disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então, Paulo não está falando aqui de legalismo, né? Legalismo é uma tentativa humana, um esforço humano, e já houve na história da igreja muitas distorções sobre sobre o conceito de santificação, né? Como se o homem pudesse produzir por ele mesmo uma obra de mudança, uma obra de transformação. Não é isso que Paulo está nos ensinando. Paulo está ensinando que esta obra é realizada pelo Senhor. É uma obra que vem da graça de Deus em nós. Porém, nós experimentamos essa mudança na nossa vida. Paulo escreve isso em Colossenses capítulo 1, no verso 28 e 29, quando ele diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, se há uma obra realizada pelo próprio Deus, esta obra de Deus em nós, de nos santificar para sermos apresentados como um homem perfeito em Cristo, ela não elimina, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. Então há aí uma simbiose entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Paulo fala isso em Filipenses 2, no capítulo 12 e 13, quando ele diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então veja, de um lado, há aqui a responsabilidade do cristão, porque ele fala, desenvolvei a vossa salvação, mas ao mesmo tempo, Paulo mostra que a gente só pode fazer isso pela ação de Deus em nós. Verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o Deus da paz, que nos ofereceu a paz por meio da cruz de Cristo, é este mesmo Deus que nos santifica. E a obra de santificação não elimina a nossa responsabilidade. Veja qual é o objetivo da obra que Deus realiza em nós de mudança e transformação. Paulo fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, ou seja, integralmente, completamente. E ele fala: e o vosso espírito, alma e corpo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma discussão que às vezes é feita em cima deste verso. Alguns tentam fazer um estudo baseado nesse verso, que nós chamamos de antropologia bíblica, né? Definir quem é o homem, e alguns defendem aqui nesse texto uma tricotomia, né? Que o homem seria um ser dividido entre alma, espírito e corpo. Há também aqueles que defendem a dicotomia, que seria a divisão entre alma e corpo. Bom, Paulo não está tratando desse assunto aqui, né? O assunto de Paulo aqui é a oração que ele fazia pedindo a Deus que santificasse a vida do cristão. O que Paulo aqui está tratando é desta obra e rogando a Deus que santifique a vida do seu povo. E o que ele quer nos mostrar quando ele fala sobre espírito, alma e corpo é exatamente que esta obra de santificação tem que ser no nosso ser completamente. Nosso ser completamente, ou seja, não há uma separação, como havia na mente da filosofia grega, esse dualismo, né, entre corpo e alma, como se a alma fosse um elemento superior, distinto do corpo, e o corpo fosse algo secundário. Paulo aqui está mostrando que a obra que Cristo realizou por nós, não somente para santificar a nossa alma, mas também santificar o nosso corpo. Então, tanto a alma quanto o corpo precisam ser santificados. Você vai ver essa ideia claramente, onde Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso de número 19 e 20, quando ele fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário
do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No vosso corpo. Também em Romanos, capítulo 6, Romanos 6, no verso 12 e 13, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 8, verso 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Em Romanos 12, 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, santidade não é apenas uma santidade no espírito ou na alma, mas é a santidade no corpo. E é esta a oração. O homem é um ser total e completo, né? Indivisível. Alma, espírito e corpo. O homem não é um ser dividido em si mesmo. Deus criou o homem tanto com o elemento físico, que é o corpo, quanto com o elemento imaterial, que é o espírito ou a alma. Eu vejo alma e espírito como sendo sinônimos e não como coisas distintas. Agora veja qual é o alvo da santificação do homem. O homem completamente, alma e corpo. Veja qual é o alvo final da oração de Paulo por santificação. Ele diz: sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Conservados íntegros, ou seja, preservados, mantidos, íntegros. Íntegros dá uma ideia de inteireza, E a palavra irrepreensível significa sem culpa, sem culpa. É o que Paulo disse lá em Efésios 5, 26, 27, quando ele fala da igreja sendo apresentada para Jesus de maneira gloriosa, sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Paulo diz que a oração dele, então, em favor dos cristãos em Tessalônica, era que Deus os conservasse, Deus os mantivesse íntegros e irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Até o dia da vinda do Senhor Jesus. Hebreus 12 diz isso. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Agora, isso vai acontecer com todo cristão ou não? Paulo diz que sim, que isso é uma garantia que nós temos, que o Senhor nos santificará e que esta obra terminará quando o Senhor Jesus voltar em glória. Ele diz isso aí no verso de número 24. Ele mostra qual é a garantia que nós temos que Deus Pai nos santificará completamente e nos manterá, né, íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama. O chamado aqui é o chamado ao evangelho, é esse chamado que todo o cristão experimenta,
quando por obra do Espírito Santo ele é chamado das trevas para a maravilhosa luz, quando ele é chamado ao conhecimento salvador de Cristo Jesus. E Deus então nos chama e ele próprio diz que manterá a sua palavra. Né? Deus, ele quando nos alcançou em Cristo Jesus, nós não nos perderemos, porque ele é fiel, diz Paulo. Fiel é o que vos chama. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que começou a obra e ele terminará esta obra em nós. É o que Paulo disse lá no texto em Filipenses, no capítulo 1, verso de número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo. Paulo tinha essa convicção porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel a si mesmo, né? Nós temos a certeza que Deus, aqueles que ele chamou pela graça em Cristo Jesus, que esses que ele chamou, ele está santificando, e ele continuará a santificar, e ele guardará o seu povo, e este povo será apresentado ao Senhor Jesus de forma íntegra e irrepreensível, né, sem culpa, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. O Senhor Jesus disse isso lá em João 6, né? Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. O texto também de Judas, lá em Judas, no capítulo 24 e 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, né? Então, é Deus que fará essa obra em nós, porque ele é fiel. Ele é fiel. Portanto, eu quero terminar dizendo que a santificação deve ser visto como uma prioridade. Uma prioridade. Esse assunto é um assunto que não é falado muitas vezes, não tem tido a ênfase necessária que precisa ter. Nós precisamos compreender claramente que se nós fomos alcançados pela graça salvadora em Cristo Jesus, o objetivo de Deus em nos alcançar é que nós sejamos transformados pelo poder dele, pela obra do seu Espírito, dia a dia, até o dia da volta do Senhor Jesus. A vontade de Deus, diz Paulo, 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A Bíblia diz, lá em 1 João 5,14, que se nós pedirmos alguma coisa que seja da vontade de Deus, ele vai responder à nossa oração, ele vai atender à nossa oração. E isto claramente é a vontade do Senhor, a nossa santificação. Eu não sei se Deus vai nos dar uma vida próspera neste mundo, porque não há nenhuma evidência bíblica, nenhum mandamento bíblico, nenhuma ordenança bíblica dizendo que todo cristão deve pedir riquezas que Deus vai dar. Eu não sei se Deus vai nos dar uma vida aqui
sem enfermidades, porque não há nenhum texto na Bíblia dizendo que todo cristão deve pedir uma vida de saúde e Deus vai dar. Mas nós temos evidências claras na Escritura de que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, se há uma oração que você deve fazer, deve ser por santificação. Esse é um assunto que tem sido colocado muitas vezes, que não tem sido dado a prioridade que ele deveria ter nas nossas orações. Pedimos por saúde, pedimos por emprego, pedimos por prosperidade, mas não temos pedido muitas vezes: Senhor, transforma minha vida, me torna-me mais parecido com Jesus, me santifique, faça morrer o meu velho homem, faça mortificar em mim o velho homem e me renova e me transforma para eu ser cada dia mais parecido com Jesus. Essa deve ser a nossa oração, porque esta é a vontade de Deus, claramente na palavra. A vontade dele é a nossa santificação. E isso deveria ocupar as nossas orações, isso deveria ser a nossa prioridade, conhecer mais e experimentar mais o poder transformador da graça de Jesus. Volto a dizer, isso não é moralismo. Isso não é moralismo, porque isso não é algo que nós fazemos pela nossa força. Isso não é moralismo. Isso é uma obra da graça de Deus em nós. E aqueles que ele chamou em Cristo Jesus, ele é fiel para transformar essas vidas a cada dia até a volta do Senhor Jesus. Paulo termina a sua carta, ele pede oração por ele diz isso no verso 25, e ele envia uma saudação a todos os irmãos com ósculo santo, né? O ósculo santo era o cumprimento, era o costume daquela época, né? Não há aqui nenhuma ordenança bíblica para nós aqui nos cumprimentarmos dessa forma. Era o cumprimento daquela época, da cultura daquela época. Os judeus se cumprimentavam dessa forma, de maneira afetiva, né? Beijando no rosto. Lembrar de Judas Iscariotes, que beijou Jesus no rosto, era um costume, então, afetuoso de se cumprimentar dessa maneira. No nosso país, nós não temos esse hábito cultural, não é o nosso costume, né? O nosso hábito é dar as mãos, é abraçar um ao outro, né? Mas os homens não têm esse hábito de beijar um ao outro no rosto. Mas era o costume da época, por isso Paulo fala: saudai todos os irmãos com ósculo santo, com um beijo santo. Era o sinal de afeto dentro daquela cultura. E por fim, Paulo diz que aquela carta, esta carta aqui, né, Tessalonicenses, deveria ser lida, e ela era lida, então as cartas eram lidas durante o culto público, e ele termina com a bênção: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que nós possamos, meus irmãos, pedir isso ao Senhor em oração. Que este Deus que nos chamou em Cristo Jesus, ele nos santifique a cada dia. Lembrando que esta foi a oração de Jesus pelos seus discípulos, né? Ele pediu ao Pai, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não os peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Essa deve ser a nossa oração diariamente, para que o Senhor nos ajude a viver uma vida que corresponda ao Evangelho do Senhor Jesus, que sejamos sal e luz neste mundo, que possamos experimentar o poder do Espírito Santo fazendo morrer o velho homem a cada dia, sermos conformados à imagem de Jesus. É uma batalha espiritual, né? É uma batalha espiritual. Diz Paulo que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas por isso deve ser a nossa oração diariamente, para que Deus nos transforme até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém?